quanto a gente carrega dos nossos defeitos das nossas gerações anteriores. Existem alguns estudos já comprovando que os nossos genes, nossa epigenética, eu andei analisando algumas coisas em relação a isso, que nós trazemos alguns medos, alguns traumas da nossa geração anterior. Já está geneticamente no nosso DNA. E a gente carrega isso pro resto da vida. E cabe a nós saber lidar com isso. Eu já vi muitas pessoas com medo irreais, cara. Medo assim, sem sair de casa, cara. Tipo, medo de sair de casa sem ter enfrentado nenhum trauma. Já veio de infância isso, já veio provavelmente de outras gerações. E a gente não pode julgar isso, né? Não pode falar pra pessoa, nossa, que cagona que você, sabe? Não cabe a nós fazer isso, até porque nós também temos nossos medos. E hoje eu vejo, quando eu olho para minha mãe, eu vejo vários medos que ela não superou. E ela é uma pessoa de idade já tem 60 e poucos anos. E parece que quanto mais velho a pessoa se torna, menos ela consegue reconhecer o seu medo, consegue trabalhar o seu medo. É o que eu percebo nos familiares mais próximos, assim, que eu consigo observar. Eu sempre fui aquela pessoa observadora, sabe? Apesar de eu ser muito quieto na minha, eu consigo ter essa habilidade de observar questões sociais, familiares, aprender com erros dos outros em minha volta. E eu acredito que eu tenho muito disso, sabe? De ter trazido já diretamente os medos da minha mãe. Porque tem algumas coisas que eu tenho medo que não faz sentido nenhum. Por exemplo, eu ter me desvinculado tão tarde. Cara, não vejo nada de errado nisso. Mas se eu tivesse feito isso, sei lá, com 25 anos, hoje eu estaria num outro patamar. Eu estaria numa mentalidade muito mais evoluída. É claro que todo mundo vai falar, cada um tem o seu tempo e tal. Mas, cara, hoje eu percebo que eu deveria ter feito isso há muito tempo. E acredito eu que foi muito pelo vínculo que eu criei com a minha mãe. E indiretamente ou diretamente, talvez, eu tenha tido esses medos já no ventre dela, dos genes dela. E é claro, não é só da mãe o DNA, né? É do pai também. E eu herdei muita coisa ruim do meu pai. Bebida, eu herdei a questão de ser mulherengo, esses negócios. Meu pai traía minha mãe direto. Apesar de eu nunca ter traído, assim, de fato, as minhas namoradas, mas eu sempre fui aquele cara que sempre quis pegar um monte de mulher e tal. Essa vontade, esse desejo masculino, sabe? Que eu herdei, consequentemente, do meu pai, cara. Se eu tivesse um pai presente, de fato, e me auxiliado, a minha vida seria totalmente diferente. E hoje a gente vê, cara, cada vez mais mães solteiras, mães criando criando sozinhos os filhos. E já tem estudos comprovando, já tem exemplos reais, cara, que quando a criança ela é criada pelo pai, é claro, tem que ser um pai de caráter, né? Não é qualquer pai. Vai ser criada por um pai, mas o pai é um baita chinelão, tá ligado? É óbvio que a criança vai se tornar o exemplo do pai, mas eu digo um pai exemplar, sabe? Um pai que saiba se comportar. Ele vai ter muito mais autoridade sobre a criança, a criança vai se espelhar muito mais nele. E eu botei essa capa aí porque é um exemplo nítido de um filho criado pela mãe e outro criado pelo pai. Tem também alguns fatos de filhos nascerem de pais que já são super poderosos. E aí parece que o filho, ele não consegue ultrapassar o pai na questão de competição, e ele vai para o outro time competir com as mulheres. Pode ser coisa maluca da minha cabeça, mas se a gente vê, cara, esses pais que são artistas,
geralmente tem um filho meio, né, meio afeminado, cara. E é só uma observação que eu faço, tá? Não é de fato o que acontece cientificamente. Mas eu acho que quando o rapaz, no meu caso, eu tive que aprender do zero, cara, tudo sozinho, eu não tive um pai. Então é por isso que eu prego muito esse negócio de autodesenvolvimento, porque quando a gente não tem uma figura paterna, a gente tem que buscar de fora, velho. A gente tem que buscar dos influenciadores, dos coaches. Então a gente cai muito nessas armadilhas dos livros. E eu, por muito tempo, cara, me vi assim, perdidaço, tá ligado? Até hoje eu sou meio perdido assim na vida, mas eu já tenho muito mais conhecimento do que antigamente, porque eu fico imaginando um cara que não busca nenhum conhecimento, ele vive essa vida perdido, sem pai e nem uma pessoa, um mentor para se espelhar. Então é uma coisa que mexe comigo, sabe? Que é extremamente deteriorante para a sociedade, porque cada vez mais a figura masculina vai perdendo seu valor. É meio que um processo de destruição, cara, em massa. Posso estar exagerando, mas eu acho que o homem, no geral, ele é o criador, velho. Ele é o cara que dignifica uma sociedade, é o cara que as pessoas devem se espelhar. E a gente vê aí a sociedade cada vez mais supérflua, mais baixa, sabe? Qualidade das músicas, qualidade dos filmes, qualidade de tudo, da arte, decaindo. E a gente não tem mais aqueles pensadores, velho, aqueles filósofos que pensavam sobre o futuro. A gente até tem alguns caras aí bons, mas tá cada vez mais raro, porque a quantidade, a população aumentou muito, mas a qualidade baixou bastante. Não sei se vocês têm a mesma visão que eu, mas eu enxergo o mundo dessa forma. Eu tô tentando ser um cara que reflete mais, tenho mais reflexões, eu exponho as coisas que eu penso aqui, mas eu também gosto das opiniões diferentes, tá ligado? Então, se você tem uma opinião diferente aí, pode comentar, não vou ficar brabo, mas o que eu não gosto é o cara que tem opinião diferente, mas não fala nada. Então, tu tá sendo só mais um, tu tá tá com medo de expor tua opinião, tá com medo de, sei lá, falar bobagem. Não sei, cara, porque eu tinha muito esse medo, eu sempre fui aquele observador, e hoje quando eu tenho a oportunidade de falar, eu falo. Se eu tiver errado, eu mudo de opinião, tudo certo, cara. Isso daí é o ego do cara querendo ser um melhor que o outro. E não é de fato isso que acontece no mundo onde a gente precisa pensar mais. Então, eu gostaria, se você tem alguma coisa a relatar, comentar, e não só para engajar, claro, se engajar esse vídeo e chegar a outros homens, outras mulheres talvez, porque eu sei agora que tem mulheres assistindo que pensam, que gostam de pensar diferente, olhar a figura do homem, eu acharia interessante, tá? Então esse é o vídeo de hoje, deixa aquele curtir aí para fortalecer o canal e até um próximo vídeo. Tá sendo bem desgastante fazer todos os dias vídeo aqui, conciliar com o trabalho, agora conciliar com os vídeos no Reels, TikTok, essas coisas, mas tá tudo certo. Até um próximo vídeo.